Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Olá, seja muito bem-vindo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja contigo. Meu nome é Jabes Oliveira e você está no canal Veredas Antigas. Apesar do tempo difícil em que estamos vivendo, pela graça e o poder de Deus, nós estamos vivos. Se você está hoje tendo a oportunidade de assistir e ouvir essa mensagem, é apenas pela misericórdia divina. Você se lembra que muitos disseram que 2000 chegaria, mas não passaria? Outros tentaram marcar datas para o fim do mundo, mas todos falharam. E apesar de muitas vezes realmente parecer que estávamos cada vez mais próximos do fim, ele ainda não chegou, ou pelo menos ainda não. Amigos, de fato, esse mundo terá um fim para dar início a um novo e infinitamente melhor. Mas, para que você não se deixe enganar por falsas predições alarmistas, por ideias e filosofias humanas, você precisa estar fundamentado na palavra de Deus. É Deus quem está no controle. É Deus que diz em Amós 3, verso 7, que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E é por isso que eu quero hoje te mostrar que a Bíblia já nos dizia, centenas de anos atrás, com uma grande riqueza de detalhes, quando e como viria o fim. Tudo isso para que você e eu pudéssemos nos preparar e não sermos pegos de surpresa quando então será tarde demais. Não pretendo ser o dono da verdade, apenas Deus é infalível e eu sou um mero ser humano. Meu objetivo aqui é apresentar o que Deus já revelou através dos seus profetas. E juntos, com o espírito de humildade, vamos verificar se o que vamos abordar faz algum sentido ou não. Mas uma coisa é certa: todo aquele que busca a Deus sinceramente, de todo o seu coração, colocando suas ideias e suas opiniões de lado, estudando a sua palavra em oração, esse obterá respostas. Deus não o deixará em trevas, abrindo a mente para que o Santo Espírito possa dar entendimento, poderemos então descobrir importantíssimas revelações sobre os últimos eventos da Terra. E ao estudarmos o livro de Daniel, que foi preservado por Deus ao longo dos séculos, seremos abençoados com grandiosas promessas de esperança do nosso Senhor, vendo como Ele nos dá evidências impressionantes de que podemos confiar nele e na sua palavra. Através do profeta Daniel, Deus nos revelou a sequência dos reinos desse mundo, qual seria o papel deles na história e o seu destino. Mas, dentre tantos detalhes proféticos e tantas profecias, eu quero lhe mostrar hoje a importância do capítulo 11 de Daniel. Qual é a sua relevância para os nossos dias e o que ele nos revela sobre o momento em que estamos vivendo. Repare na situação atual do mundo. Estamos vivendo cenas dignas dos filmes de Hollywood. Pandemia mundial, reviravoltas políticas, movimentos religiosos, o mercado econômico, o próprio clima, a atmosfera desses eventos não nos deixa dúvidas que algo está prestes a acontecer. O evento mais surpreendente que esse mundo um dia poderá ver está se aproximando. O momento mais ansiado por alguns e descrito por outros. Evento que será de alegria para poucos
e de choro e ranger de dentes para muitos, a volta do nosso Senhor Jesus. Mas antes de sua vinda, Cristo nos deu muitas dicas. Ele não nos deixou às cegas, nos deu muitos sinais que nos mostrariam que ele estaria chegando. Antes de estudarmos o capítulo 11 de Daniel, gostaria de fazer algumas considerações. Arman White nos diz que, conquanto ninguém saiba o dia ou a hora de sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade, e isto nos é exigido saber. Demais, é-nos ensinado que desatentar à advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé o não saber quando viria o dilúvio. Pergunto para você, qual foi a fatalidade para aqueles que, apesar de advertidos, não deram a mínima para o dilúvio? Sofrimento, desespero e morte. Você já enfrentou uma enchente? Ou quem sabe já teve medo e pavor da possibilidade de morrer afogado? Ou quem sabe ver alguém se afogando e não saber como poderia salvar essa pessoa, de repente um filho, um membro da sua família? Bem, pois no dilúvio foi muito pior. E isso é o que acontecerá aos que se desatentarem da proximidade da vinda de Cristo. Eu quero ser enfático em dizer uma coisa. Vivemos no tempo do fim e precisamos nos preparar. Estamos brincando, irmãos. Precisamos levar isso mais a sério. O mundo caminha para o caos, para uma crise global. Não pense que adianta se isolar em algum lugar do mundo. Todos os seres desse planeta estarão de alguma forma envolvidos nessa crise. Cada pessoa, cada ser humano. Agora me diga uma coisa. Como você imagina que as coisas vão caminhar para o seu fim? Quando falamos sobre o mundo estar em crise, muitos de nós talvez tenhamos em mente algo similar a esta imagem. A indústria cinematográfica não mede esforços para nos fazer crer nesse cenário. Mas será que a palavra de Deus apoia essa ideia? Afinal, que tipo de crise, que tipo de caos sobrevirá ao nosso mundo? A resposta vem da própria Bíblia, com as palavras de Cristo. Mas antes de estudarmos, eu quero convidá-lo a orar comigo. Santo e poderoso Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por tantas revelações preciosas que o Senhor deixou em Sua palavra. Através dessas promessas, nós podemos ter mais esperança e podemos saber melhor como nos comportar diante das dificuldades e diante do que está por vir. Peço que o Teu Santo Espírito agora venha ungir a mim para que possa falar e explicar de uma forma didática além das minhas capacidades e que o Teu Santo Espírito possa dar entendimento às pessoas que estão ouvindo nesse momento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos 37 a 39, o próprio Cristo nos diz como seriam os dias anteriores à vinda do Filho do Homem. E também compara esses dias como foram os dias de Noé. E então ele descreve como seria a situação, a condição do mundo nesse período. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Lembrando que aqueles que foram levados foram os que se perderam. Os que foram levados foram os que morreram, pois não entraram na arca. O dilúvio os levou. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 28, ainda temos uma informação adicional. Cristo também compara aos dias de Ló, falando a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam
e edificavam. Ora, meus queridos, como pode o mundo estar em crise se estão todos a comer e beber, vender e comprar? Não parecem aqui estar enfrentando uma crise econômica. Afinal, parece tudo muito bem e tudo muito normal. O livro de Ezequiel ainda nos diz mais. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Percebam que Ezequiel não nos diz que havia falta de pão, mas egoísmo em repartir o pão. Havia pobres e necessitados como há hoje, mas não havia falta de nada. Então, afinal, que crise que existia em Sodoma e Gomorra? Que crise que havia nos dias de Noé? Na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 5, Paulo nos descreve como seriam os últimos dias. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Ufa! Que situação! Eis aqui a crise que o mundo está a enfrentar. Uma crise que irá se intensificar ao longo do tempo. Uma crise de males morais e espirituais. O que lemos aqui é o retrato falado do mundo em que vivemos hoje. E cada característica está a se cumprir. Veja o que a serva do Senhor comenta sobre a época do dilúvio e Sodoma e Gomorra, que são nossos exemplos de como serão os dias antes da vinda de Cristo. Em Patriarcas e Profetas, página 56, nós lemos: por entre a corrupção prevalecente, Matusalém, Noé e muitos outros trabalhavam para conservar vivo o conhecimento do verdadeiro Deus e conter a onda dos males morais. Qual era o problema dos dias de Noé? Os males morais. Comentando sobre após o anjo fechar a porta da arca, ela diz que continuaram com suas festas e banquetes de glutonaria, comiam e bebiam, plantavam e edificavam, fazendo seus planos com referência às vantagens que esperavam adquirir no futuro. Se alguém faz planos para o futuro e espera ter grande riqueza, ora, é porque está tudo a funcionar muito bem. Não existe aqui nenhuma crise, nenhuma dificuldade, não há falta de nada. E ainda faz um paralelo muito importante para mim e para você hoje. Comparando o fechar da porta da arca, a irmã White diz o seguinte: assim, quando Cristo terminar sua intercessão pelo homem culpado, antes de sua vinda, nas nuvens do céu, fechar-se-á a porta da misericórdia. Aqui nós vemos um paralelo incrível entre o fechar da porta da arca e o fechar da porta da graça. A graça divina não restringirá os ímpios, e Satanás terá pleno domínio sobre aqueles que rejeitaram a misericórdia. Esforçar-se-ão por destruir o povo de Deus, mas como Noé estava abrigado na arca, assim os justos estarão protegidos pelo poder divino. Vejam que maravilhosa promessa que o Senhor Deus nos dá. Comentando a respeito de Sodoma e Gomorra, ela diz o seguinte, em Patriarcas e Profetas, página 105. Ricas plantações revestiam os campos, e rebanhos e gado cobriam as colinas circunvizinhas. A arte e o comércio contribuíam para enriquecer a orgulhosa cidade da planície. Os tesouros do Oriente adornavam seus palácios, e as caravanas do deserto
traziam seus abastecimentos de coisas preciosas para lhes suprir os mercados. Com pouca preocupação ou trabalho, toda a necessidade da vida podia ser suprida, e o ano inteiro parecia um ciclo de festas. Vejam, meus irmãos, aqui é o retrato falado dos nossos dias. A prosperidade, tudo está a funcionar muito bem, o comércio, a economia. Não existe nenhum tipo de problema que pareça colocar o futuro em risco. A crise de que estamos a falar é uma crise diferente da que muitos estão pensando. Ela continua dizendo que a profusão que reinava por toda parte deu origem ao luxo e ao orgulho. A ociosidade e a riqueza tornam endurecido o coração que nunca foi oprimido pela necessidade ou sobrecarregado de tristeza. O amor ao prazer era favorecido pela riqueza e lazer, e o povo entregou-se à satisfação sensual. Nada há mais desejável entre os homens do que riqueza e lazer. E contudo, estas coisas dão origem aos pecados que acarretaram destruição às cidades da planície. Sua vida inútil, ociosa, tornou-os presa das tentações de Satanás, e desfiguraram a imagem de Deus, tornando-se satânicos em vez de divinos. Vejam se não é um retrato da nossa geração. Uma geração que quer uma vida inútil, ociosa, tendo muito lucro, riqueza, dinheiro, lazer, se entregando à satisfação sensual. Então vejam que a crise que a Bíblia está a falar não é a crise que muitos estão a pensar. A ideia de um mundo em pânico e caos antes da vinda de Cristo, com uma crise econômica mundial, é uma ideia falsa. Pelo que podemos constatar, o mundo estará no seu melhor, a prosperidade estará a todo vapor. Até porque, que sentido faz um decreto para impedir de se comprar e vender em um mundo onde não existe essa possibilidade? Lembrando que a questão não é que todos estarão desfrutando dessas riquezas, como na cidade de Sodoma e Gomorra, permanecem a existir os pobres e necessitados, mas os mercados estão repletos de alimento. O comércio, a arte, está a funcionar no seu melhor. E diante do cenário em que estamos vivendo, não posso deixar de dar um importante aviso. Não sejamos ingênuos e inocentes quanto à estratégia do inimigo. No livro Evangelismo, página 622, nós lemos que o mundo é um teatro. Os atores, seus habitantes, estão se preparando para fazer sua parte no último grande drama. O mundo não foi entregue às mãos dos homens, embora Deus esteja permitindo que os elementos de confusão e desordem dominem por algum tempo. Um poder de baixo está operando para desenvolver as últimas grandes cenas do drama. Satanás apresentando-se como Cristo e operando com todo o engano da injustiça naqueles que se estão unindo em sociedades secretas. Não quero entrar no tema propriamente dito de conspirações e sociedades secretas. Não é o nosso foco. O ponto é que tudo está sendo encaminhado para que o mundo venha a convergir, a receber a vinda do anticristo. E muitos se enganam em achar que saberão distinguir a falsa vinda de Cristo, feita por Satanás, da verdadeira vinda de Cristo. Por isso, meus irmãos, tomem cuidado ao pensar que acontecimentos, eventos importantes são apenas coincidências, são apenas frutos do acaso. Muitas das coisas que estão a acontecer no nosso mundo são planejadas, são manipuladas por homens dirigidos por Satanás. Faz parte do plano de Satanás para receber a sua vinda. Bem, dadas as considerações, entremos no tema propriamente dito. Alguns podem estar a olhar esse slide e pensar que talvez
eu possa ter tentado fazer alusão a algum seriado muito famoso que teve grande repercussão entre os amantes desse tipo de trama. E sim, de fato, essa foi a intenção. E é com muito desprazer e tristeza que admito que cheguei a assistir uma boa parte desse seriado quando andava longe dos caminhos do Senhor. E sei também que muitos que se dizem cristãos estão a consumir esse tipo de material maligno e diabólico. Mas o que me fez querer trazer essa alusão é mostrar que muitas vezes parece que Satanás está a brincar conosco, mostrando o quanto conhece das Sagradas Escrituras muito mais do que nós. As comparações podem não ser perfeitas, mas neste seriado nós temos curiosamente uma guerra entre nações para assumir um trono, tentativa de união de reinos através de casamentos que não dão certo, muita estratégia política, temos dragões e uma mulher que tem o poder de dominar esses dragões. Temos o Rei do Norte, temos toda uma disputa para assumir o controle daquele mundo, mas ao final todos precisam se unir para combater um exército de mortos-vivos chamados de caminhantes ou vagantes brancos. Interessante como antes tudo que era do mal eram trevas, era negro, agora passaram a inverter as coisas. Não recomendo que assistam. Isso é apenas para que vocês possam ver como o nosso inimigo sabe o que está fazendo e conhece e está brincando conosco. Daniel 11 é o que talvez possamos considerar um dos capítulos mais difíceis da Bíblia. A sua compreensão tem desafiado a todos. Mas creio que Deus tem guiado o seu povo e não nos tem deixado nas trevas. E vamos descobrir hoje que podemos saber muito sobre Daniel 11 se o estudarmos com paciente diligência e pedindo a orientação divina. A primeira coisa que precisamos saber é que Daniel 11 deve ser estudado à luz dos capítulos anteriores. Por isso, se você quer se aprofundar no livro de Daniel, precisa conhecer também todo o contexto, todos os capítulos. Para entender Daniel 11, é preciso ter um conhecimento básico dessas profecias. Daniel e Apocalipse são os livros para o nosso tempo. Precisamos cavar fundo esses livros para entender o que nos espera, em que momento da história nós estamos e como devemos nos portar perante esses eventos. As profecias anteriores vão nos ajudar a compreender Daniel 11, pois cada profecia que Deus dá a Daniel, ela é repetitiva e progressiva em descrição de detalhes. Essas profecias vão nos mostrar qual reino mundial viria após o outro. Logo assim, as profecias de Daniel e os capítulos nos quais elas se encontram estão todos em paralelo, de forma que a estátua de Nabucodonosor, os 4 animais, a visão do bode e do carneiro e a descrição da batalha entre o rei do norte e o rei do sul estão todos em paralelo. Logo, nós podemos ver que a cabeça de ouro da estátua e o leão representam Babilônia. Os braços de prata, o urso com as 3 costelas e o carneiro estão todos a representar o mesmo reino, a Medopérsia. O busto de bronze, o leopardo com 4 cabeças e 4 asas e o bode estão todos a representar a Grécia. As pernas de ferro estão a representar Roma, juntamente com o animal terrível e espantoso e o chifre pequeno, apesar de representar fases diferentes de Roma. Logo, para entendermos Daniel 11, se entendermos melhor as profecias anteriores, será muito mais fácil para nós identificarmos quem é o rei do norte e quem é o rei do sul, descritos nesse capítulo. E ao chegarmos aos nossos dias, em Daniel 11, vamos ter a descrição dessa longa disputa entre esses 2 reis, descrevendo seus feitos, as suas atitudes, suas estratégias, mas não a sua identidade. Logo, aqui, nosso objetivo é, através de análise dessas atitudes,
e desses feitos de cada rei podemos identificá-los. Lembrando que não vamos entrar em cada detalhe, em todos os pormenores de cada um dos versos. Creio que já temos excelentes materiais, tanto em literatura como em vídeos, para sabermos o básico sobre cada reino e cada profecia. E principalmente a respeito do cumprimento literal de cada palavra das profecias. O nosso foco é compreendermos a essência da mensagem de Daniel 11 e o que nós podemos estar deixando passar, que poderá servir de uma forma prática para a nossa vida espiritual. Muito bem, em Daniel 11, versos 1 e 2, nós vamos claramente identificar o reino da Medo-Pérsia. No versículo 3, nós podemos ver o reino da Grécia, sob a liderança de Alexandre o Grande, e o que acontece é que o reinado de Alexandre não dura muito tempo. E após a sua morte, como Alexandre não tinha um herdeiro, o seu reinado foi dividido entre os seus 4 generais: Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro. Esses 4 generais, então, tiveram cada um uma porção a dominar, dividindo assim o norte, o sul, o leste e o oeste. Porém, esses 4 generais não ficaram satisfeitos com seus territórios. Passaram então a travar guerras e batalhas entre si, de modo a tentar um conquistar o território do outro. O que aconteceu foi que Cassandro e Lisímaco foram conquistados e derrotados, saíram de cena, passando então a termos agora apenas Seleuco e Ptolomeu. Seleuco e seus sucessores passariam a representar o rei do norte, dominando a região da Síria, e Ptolomeu e seus sucessores a representar o rei do sul, dominando a região do Egito. Os versículos 4 ao 20, apesar de parecer um pouco confusos, esses versos vão nos dar detalhes de como esses dois poderes vão se enfrentar e usar diversas estratégias para tentar consolidar e ampliar seus domínios. Historicamente, isso não é segredo para ninguém. Por isso, eu quero pedir permissão para pular esses versos e ir direto para os versos 21 e 22. E já vamos ver o porquê. Nos versos 21 e 22, nós lemos o seguinte: Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano, e com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele, e serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. Por mais confusos que sejam os textos de Daniel 11, felizmente Deus nos deixou o que eu chamo de checkpoint. É como se fosse o nosso ponto de segurança, porque o texto é claro e objetivo. E na Bíblia, os textos fáceis explicam os difíceis. Quem seria o nosso príncipe da aliança, senão o próprio Senhor Jesus Cristo? E nós vemos então uma clara ligação com Daniel 9, 27, a respeito da aliança que seria feita com muitos por uma semana e a respeito do sacrifício que seria cessado na metade da semana. Além disso, nós podemos ver também uma relação com Daniel 8:11, onde é descrito um poder que se engrandeceria contra o príncipe do exército. E a partir desses versos, então, sabemos que, em algum momento da história, Roma assume esse título de Rei do Norte. E aqui nós já podemos ver um fato muito interessante sobre Daniel 11. Se o Rei do Norte começou com os Seleucidas e se tornou agora Roma imperial, o Rei do Norte não pode ser alguém ou um único reino específico, já que esse título é transferível. Logo, o Rei do Norte tem mais a ver com suas características e o que esse poder representa do que ser alguém ou uma nação específica. Então, a partir dos versículos 23 até o 29, temos mais detalhes sobre a trajetória do Rei do Norte e como ele agiria. Até porque o reinado de Roma durou ainda muito tempo após o príncipe
da aliança ser quebrantado. E mais uma vez nós vamos pular esses versos, vamos passar por alto os detalhes para chegarmos até mais um checkpoint que nós temos no versos 30 e 31. Mais um ponto de segurança. Porque virão contra ele, contra o reino do norte, navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. E aqui nós temos o que muitos têm compreendido serem os povos bárbaros, que deram muito trabalho e dificuldade para Roma. E se indignará contra a Santa Aliança. Ou seja, aqui nós podemos ver claramente a transição entre Roma imperial e Roma papal. E fará o que lhe aprouver, voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a Santa Aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo abominação desoladora. Lembrando que a palavra sacrifício aqui, ela não existe no original, ou seja, ela foi acrescentada para que pudéssemos ter uma melhor compreensão do texto. Porém, a tradução mais literal e correta seria: e tirarão o contínuo. E o que é o contínuo? Muitos fazem disso um grande problema e motivo para muitos debates. Mas o fato, meus amigos, é que, contanto que não percamos a essência do texto, tanto faz se a conta é 2 mais 1 ou 1 mais 2, pois nós teremos o mesmo resultado nas duas equações, desde que não se altere os fatores de forma significativa. Se o contínuo for o paganismo, como alguns acreditam ser, isso não muda o fato de que o ministério de Cristo foi obscurecido ao longo dos anos em que o papado foi estabelecido e passou a ensinar coisas muito diferentes do cristianismo primitivo. Assim como o ministério de Cristo ter sido obscurecido, como alguns interpretam, não muda o fato de que Roma deixou de ser pagã para assumir um falso cristianismo. Mas, a respeito desses dois versos, creio que temos algo muito mais importante do que a definição do que é o contínuo. O Senhor Jesus Cristo nos disse claramente nos evangelhos de Mateus e Lucas o que é a abominação desoladora, algo que certamente devemos dar atenção. Então, em Mateus 24, verso 15, o que Mateus diz nas palavras de Jesus: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, ou seja, o que Mateus chama de abominação da desolação, Lucas chama de Jerusalém cercada de exércitos. Vejamos o verso. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Ou seja, quando Jerusalém fosse cercada pelos exércitos romanos, então viria a desolação. E isso ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Foi terrível o que aconteceu com Jerusalém. E Cristo estava alertando os seus discípulos e os cristãos que isso aconteceria. Mas, através dessas palavras, Cristo também queria deixar um aviso para nós, hoje. Ou seja, era uma profecia de dupla aplicação. Na meditação Maranata, dia 21 de junho, a irmã White nos diz qual é a relação que existe entre a abominação da desolação e nós que vivemos hoje. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim, o arrogar-se nossa nação, os Estados Unidos, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades
preparatório ao sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Muitos usam de diversas desculpas para se manterem nas cidades. Outros dizem que não é tempo de nos mudarmos para o campo. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que se estudarmos com profundidade e entendermos a nossa missão, vamos compreender por que é que Deus nos convida a morar no campo e não a fugir para o campo. Mudar-se para o campo não é garantia de salvação, mas pode colaborar muito nesse processo. Voltando então a Daniel 11, percebam que o paralelo que existe entre a profecia de Daniel 11 e as outras profecias de Daniel, sabendo que em algum momento surgiria então o chifre pequeno, ou seja, em algum momento Roma imperial se tornaria Roma papal, e quando lemos em torno dos versos 30 a 39, podemos observar claramente a mesma linguagem usada em todas as profecias, a linguagem muito similar que é usada para descrever o rei do norte. Vejamos. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas, e os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, cairão pela espada e pelo fogo, e pelo cativeiro e pelo roubo. Mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados, embranquecidos, até ao fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado, e este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Esse texto claramente se aplica, como sabemos, ao poder papal, quando na Idade Média, ou das Trevas, como preferirem, perseguiu, torturou, matou e dominou a todos. Isso até 1798, quando então o poder papal sofre a ferida mortal, e então se iniciou o tempo do fim. E agora nós vamos ver algo fantástico. Arman White aparentemente teve muito pouco a comentar sobre Daniel 11, pelo menos de forma direta. Mas vejam o que ela diz. A profecia no 11º capítulo de Daniel quase atingiu seu cumprimento final. Grande parte da história que aconteceu em cumprimento desta profecia será repetida. No verso 30 é mencionado um poder que será entristecido e voltará e se indignará contra o Santo Pacto. Assim fará e voltará e terá inteligência com os que abandonam a Santa Aliança. Então ela cita os versos 31 a 36 que nós acabamos de ler. Cenas similares àquelas descritas nesses versos acontecerão. Ou seja, o que nós lemos nos versos 31 a 36, em nosso tempo, agora, teremos algo muito semelhante. E o que nós podemos ver nesses versos? Opressão, perseguição por parte de um poder a um povo específico, um povo que será provado, purificado, um poder que não irá respeitar o Deus de ninguém, a religião de ninguém, e a sua religião é acima de todas e ponto final. E então todos se unirão numa mesma bandeira, e aqueles que forem
contra serão severamente punidos. Cenas similares àquelas descritas irão se repetir. Em um outro comentário, ela diz o seguinte: vemos evidência de que Satanás está rapidamente obtendo controle de mentes humanas que não têm o temor de Deus perante eles. Que todos leiam e entendam as profecias deste livro, pois estamos agora entrando no tempo de angústia mencionados em Daniel 12:1. Então ela cita o verso e continua: o Espírito do Senhor está sendo retirado do mundo. Como é? Estamos muito próximos do tempo de angústia mencionados em Daniel 12:1. E nesse tempo se levantará Miguel, ou seja, estamos vivendo em qual período profético de Daniel 11? Sem dúvida, irmãos, estamos vivendo os últimos versos de Daniel 11, do 40 ao 45. E quando lemos esses versos, certamente estamos pisando em um terreno muito delicado, pois interpretar uma profecia pela linha historicista, olhando para o passado e vendo os eventos históricos, já é um pouco complicado. Então imagine como é ler versos onde essas profecias que estão acontecendo neste exato momento e então tentar interpretá-las. Todo cuidado é pouco para interpretar esse tipo de profecia. Por isso que não cabe a nós tentar entender a Bíblia com nossas forças, com nosso intelecto ou capacidade. Aquele que inspirou os profetas a escreverem deve ser o mesmo que nos dará iluminação para entender o que foi escrito. E isso só é possível com muita oração. Muitos ficam chateados quando tentam encontrar algum comentário da irmã White para compreender melhor esses versos, porque descobrem que ela não fez uma única citação direta sobre eles. Porém, há um raciocínio muito lógico que eu creio ter sido dado pelo Espírito Santo a algumas pessoas. Um raciocínio que pode nos dar muita luz sobre Daniel 11. No livro O Grande Conflito, capítulo 39, nós temos o título Aproxima-se o Tempo de Angústia. Se a irmã White descreve o grande conflito, os eventos finais de forma cronológica, então ela começa o capítulo 39 citando Daniel 12:1, e nesse tempo se levantará Miguel. Se ela começa o capítulo 39, que fala sobre o tempo de angústia, com Daniel 12:1, onde nós esperaríamos encontrar informações sobre Daniel 11, do 40 ao 45, que são versos que estão acontecendo nesse momento, um tanto difíceis de compreender. Onde nós esperaríamos encontrar alguma informação sobre esses versos? Obviamente, nos capítulos anteriores. Então, eu convido você a ler esses capítulos, a estudá-los junto com Daniel 11, e você descobrirá que Ellen White teve muito a comentar sobre Daniel 11. Apenas não usou a mesma linguagem ou fez citações diretas dos versos bíblicos. Falaremos mais sobre esses versos em nosso próximo vídeo. Mas o importante hoje é que nós conseguimos chegar a uma conclusão muito clara. O Senhor Deus não muda. A sua palavra não volta atrás. Nos deparamos com o mesmo inimigo. Deus está desesperadamente a alertar o seu povo que a destruição vem do norte, do rei do norte. Assim como o povo de Deus já estava habituado a temer qualquer exército que viesse do norte. O Senhor Deus está nos dando tempo para nos preparar. E irão se perder todos, assim como no cerco de Jerusalém, aqueles que não seguirem as instruções divinas. Naquele massacre que aconteceu no ano 70, nenhum cristão morreu, pois todos estavam
atentos aos sinais que Deus já havia dado para a salvação. No próximo vídeo, nós iremos descobrir então quem é o rei do sul e qual é a estratégia de Satanás ao colocar o povo de Deus nesse fogo cruzado entre o rei do norte e o rei do sul. Que Deus te abençoe e te guarde. Estude a Bíblia, ore, fortaleça a sua fé, pois tempos difíceis se aproximam. Vamos orar. Santo e poderoso Deus, nós louvamos o teu nome e te agradecemos, porque tens nos dado instruções claras sobre o tempo em que estamos vivendo. Ajude-nos a compreender, ajude-nos a nos preparar, pois pelas nossas próprias forças nós vamos sucumbir. Que o teu Santo Espírito esteja trabalhando no coração e na mente de todos que estão ouvindo essa mensagem. Que nós possamos ser compelidos a sair da mornidão e nos tornarmos cristãos quentes, valorosos, de valor, que servem ao teu nome por amor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.